A graça e a paz de Cristo continue com nossos corações nessa noite, né? Que nós possamos ser abençoados também nesse momento de meditação na palavra do Senhor nessa noite. Queria lembrar os irmãos do nosso mestre Jesus, no seu sermão profético, capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus, quando Jesus fala do final dos tempos. E ali no capítulo 24, versículo 12, ele faz a seguinte afirmação: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará e de quase todos. E ele continua no versículo 13 dizendo: mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Sabemos que isso é verdade. Sabemos que a iniquidade se multiplicou. Aquilo que antes nós tínhamos que correr atrás, hoje vem nas nossas mãos. Hoje, com o celular, as coisas vêm na mão da gente. Muito fácil. Por exemplo, a pornografia, a prostituição. Se você é desse lado, se gosta desse lado, se curte esse lado, vem facilmente na mão. Facilmente. Antes você tinha que sair para comprar uma revista. Hoje a revista está ali. Parece da hora que você quiser, do jeito que você quiser, e você pode acessar, e muitas outras coisas. Então, a iniquidade se multiplicou muito. E a dificuldade para caminhar com Cristo também se multiplicou. O amor se esfria. O pastor Cláudio já mencionou que a cidade cresceu. Nossa cidade cresceu, né? Nós éramos rurais no passado, no começo da igreja, né? E hoje nós somos urbanos. Antes isso aqui era um elefante branco no meio do pasto, né? Esse templo aqui, quando o pastor Higino Bento Santo projetou esse templo, isso era uma loucura. Como que aquele homem vai fazer um templo daquele tamanho num lugar onde não tem ninguém, onde as ruas eram de carro de boi e carroça? Mas ele fez, ele arquitetou. Hoje a gente vê a cidade, o Rio Pequeno, grande, enorme, crescido, cheio de movimento, cheio de carro, as ruas já dando um monte de trabalho para a gente chegar nas nossas casas. Então o crescimento aconteceu. E eu gostaria de falar que, através desse crescimento também, as coisas que crescem sufocam muitas vezes a nossa fé. Tá? Eu preguei há quase um mês atrás, no dia 3 de agosto, mês passado, eu preguei um sermão aqui. Eu não sei se alguém vai lembrar, mas eu preguei sobre parábolas de Jesus que estão ali no Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde tem 7 parábolas de Jesus. E eu preguei sobre 2 parábolas e encerrei com uma. Preguei sobre a parábola do tesouro escondido, sobre a parábola da pérola preciosa, e encerrei com a parábola das redes. E mostrei para os irmãos naquele dia o valor do reino dos céus. Quanto o valor do reino dos céus. Quando o homem achou o tesouro escondido, ele vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Porque o mais precioso era o tesouro escondido. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, não era mais precioso do que aquele tesouro. O valor era o tesouro. A pérola preciosa, a mesma coisa. Vendeu tudo e comprou aquela pérola, porque o valor estava naquela pérola, é o valor do reino dos céus. E eu afirmei também no final que o reino dos céus é como uma rede lançada, que um dia o Senhor Jesus vai mandar os seus anjos puxar a rede, e puxando essa rede, vem toda sorte de peixes, e os peixes bons são lançados nos cestos, e os ruins são lançados fora. Hoje, eu queria continuar nessas parábolas de Jesus, e queria continuar na parábola do semeador, mas especificamente num só solo.
Nós temos 4 solos na parábola do semeador. Nós temos a beira do caminho, nós temos o solo rochoso, nós temos o solo pedregoso e temos também a boa terra. E temos entre espinhos, que eu quero pregar hoje e esqueci, entre espinhos, né? Então, tem essas coisas que está na parábola, né? Então, a beira do caminho, tem o solo pedregoso, entre espinhos e a terra boa. São 4 tipos de terra. E eu gostaria de pregar hoje a respeito da semente lançada entre os espinhos. Aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Escolhi o Evangelho de Marcos. Essa parábola está nos 3 evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu escolhi o Evangelho de Marcos por ter uma palavra que eu achei muito interessante para a nossa meditação. Marcos capítulo 4, versículo de número 7, depois eu lerei o 18 e o 19. Sabemos que nessa parábola, Jesus fala da parábola e Jesus explica a parábola, né? Ele traz a explicação da parábola também. Nós vamos ler a parábola e ler também a sua explicação. Marcos, capítulo 4, versículo de número 7. Está projetado? Não, ainda não chegou. Chegou ali, né? Marcos 4, 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Interpretação da parábola no versículo 18 agora e 19. Versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, olha essa palavra aí, concorrendo, sufocam a palavra e ficam ela infrutífera. Eu queria focar um pouquinho nessa noite sobre esses concorrentes. Concorrentes que tem para tirar a palavra do nosso coração. Nós sabemos que Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. Se você observar na sua Bíblia, Marcos 4, versículo 14, diz assim: o semeador semeia a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A semente é aquilo que vem de Deus para a nossa vida. É o que Deus fala para nós ser, é o que Deus nos ensina, é o que Deus traz aos nossos ouvidos, traz aos nossos corações. É o que Deus diz para mim fazer e para você fazer. Filho, você tem que ser assim, assim e assim. E Deus fala na sua palavra. Deus falou no passado com os servos do passado e Deus continua falando conosco hoje através da sua palavra. Essa é a semente. É lançada aos nossos corações. É pregada, é ministrada, pode ser lida também por nós e observada, meditada por nós, porque ela é a palavra de Deus e pode falar ao nosso coração e pode transformar a nossa vida. A palavra de Deus mesmo diz que no Salmo de número 19, versículo 7, até queria que os irmãos citassem junto comigo, Salmo 19, 7 diz que a lei do Senhor é perfeita. Está fraco, vocês podiam saber mais um pouquinho. Vamos ensaiar? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Também conhecido. Vamos juntos?
Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma lei perfeita, uma lei que restaura a alma, uma lei que transforma os nossos corações, uma lei que nos dá sentido para a vida, que nos leva a conhecer um mundo que nós não conhecemos, que é o mundo onde Deus habita, as coisas de Deus, os céus e muitas outras coisas que Deus fala aos nossos corações. E a palavra de Deus traz exortação, traz educação para nossas vidas, para que nós possamos fazer segundo a sua vontade. Essa é a palavra de Deus, essa é a semente semeada nos nossos corações, trazida a nós, falada a nós, lida por nós, observada por nós, da qual, se nós praticarmos, se nós cumprirmos, ela vai fazer efeito, não vai? Por exemplo, o que nós citamos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se eu observar a lei do Senhor, se eu viver segundo a lei do Senhor, a minha alma vai ser restaurada. A comunhão com Deus vai ser restaurada. O que a alma quer? A alma quer ter comunhão com Deus. O sopro que Deus deu, né? Fez o Adão, soprou, alma vivente. O Adão pecou, teve todo aquele problema, a ausência de Deus, longe de Deus. Deus volta através de Cristo Jesus para nós. O Emanuel, o Deus conosco, vem para se apresentar novamente para nós. E nós podemos hoje ter comunhão com Ele, estarmos junto dEle, viver com Ele, falar com Ele, andar com Ele e conhecer Ele bem de perto e ter intimidade com Ele. Isso traz restauração para a alma. Nossa alma precisa de intimidade com Deus. Mas eu posso fazer um monte de outras coisas que sufocam essa palavra. Eu posso deixar de fazer isso, né? Eu posso deixar de buscar Deus, eu posso deixar de andar nos caminhos de Deus, eu posso deixar de fazer a vontade de Deus, eu posso ir para outros lados, para outros caminhos, para outras opções, né? Como eu disse que a cidade cresceu e tem muitas outras opções, você e eu nós podemos ir para outras opções e deixar essa lei para trás, para as costas nossa, e nós não sermos edificados, a nossa alma não ser saciada. Então, é algo que sufoca. Não fala a parábola do espinho, não fala que os espinhos crescem e sufocam a semente. A palavra. Sufoca a palavra. O presbítero Davi pregou na quinta-feira e pregou incentivando e ministrando que nós devemos ser a luz do mundo. E ele leu o texto que diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. As luzes aparecem. E também não pode se acender uma candeia e colocar debaixo de um alqueire, de algo que abafa, né? Não adianta ter uma luz forte, uma luz que ilumina, mas uma luz colocada debaixo de uma caixa de madeira, onde ela não pode ter a sua claridade. Sufoca a luz. Nós somos chamados para ser luz, mas nós podemos fazer coisas, andar por caminhos, ter atitudes que sufocam a luz. Nós temos a semente da palavra de Deus no nosso coração, mas nós podemos andar por caminhos, fazer coisas, optar por coisas na vida que abafam essa semente, que tiram o verdor dessa semente, que essa semente não vai conseguir germinar e nem dar fruto. Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, no Evangelho de João, ele diz que não foi vós que me escolheste, mas pelo contrário, foi eu que escolhi vocês e vos designei para que vades e deis frutos. Foi eu que escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Mas eu escolhi vocês e designei vocês
para que vocês vão e dêem fruto. Quando Jesus diz isso, Jesus está colocando responsabilidade em cima dos discípulos, não está? O fruto é nós que damos. Vades e deis. Porque fulano me atrapalhou, porque a culpa foi de Jesus, a culpa foi da mulher, a culpa foi do filho, e aquela síndrome de Adão, que Adão teve lá no passado, vem toda em cima de nós de novo, e nós começamos com essas desculpas. Mas nós, eu e você, nós temos a responsabilidade de dar fruto. Assim como foi pregado que nós temos responsabilidades de brilhar a nossa luz, de fazer essa luz cada vez mais forte, iluminada. E isso só acontece quando nós debruçamos na Escritura Sagrada, conhecemos o autor da vida, Jesus Cristo, e caminhamos com Ele de tal forma, de tal intimidade, que essa luz brilha em nós, que essa água desce sobre nós, que essa terra boa flui em nós, que nós conseguimos não deixar os espinhos sufocar a semente plantada no nosso coração. É preciso ter intimidade, é preciso uma busca, é preciso ter atitudes de busca. Irmãos, eu creio na salvação pela graça. Parece que o Valdir está pregando que a salvação não é pela graça. Jamais eu vou pregar isso, meu irmão. Jamais eu vou crer nisso. Eu creio totalmente que a salvação é pela graça. Mas eu creio também que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios que as obras vêm depois. Nós somos salvos em Cristo para fazer boas obras. Tem que aparecer, se eu e você fomos alcançados por essa palavra, se nós somos alcançados por essa semente, as obras, os frutos, vai ter que aparecer na nossa vida. O que Jesus designou para nós, meu Senhor, vades e deis frutos, tem que aparecer. Vades e deis frutos. Enquanto salvos por Cristo, os frutos irão aparecer na minha e na sua vida. Exceto nós sufocarmos os frutos. Exceto nós sufocarmos a semente. Exceto a nossa árvore crescer uma árvore totalmente branca, não com o verde que ela deveria ter por causa que não tem sol, que não tem a luz do sol. Ela está sufocada e ela cresce de uma maneira rapidamente, cresce com o seu talo meio esbranquiçado, não tem o verdor suficiente, não tem os nutrientes suficientes, e ele pode até colocar um ramozinho acima dos espinhos e querer dar um fruto, mas não consegue dar fruto porque é tampado pelos espinhos, sufocados por aquilo que Jesus diz na parábola. E é preciso a gente observar, cuidar, porque o mundo cresceu, as iniquidades cresceram, as opções cresceram, e nós temos que optar por aquilo que dá crescimento à semente, aquilo que sustenta a semente, aquilo que dá sustentabilidade para a vida cristã. É necessário que a gente caminhe dessa maneira. Aqueles que ouvem a parábola, a palavra, mas vêm os concorrentes. Veja de novo comigo o versículo de número 19. A semente que caiu entre os espinhos, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza. Fascinação pode ser também considerada ou interpretada por forte atração,
uma forte atração pela riqueza. Você esquece de tudo e vai correr atrás de riqueza. Correr atrás daquilo que satisfaz a carne, aquilo que não traz alimento para a alma, aquilo que muitas vezes nos leva para longe de Deus e não para perto de Deus. E você vai na busca desenfreada por riqueza e não se sacia, né? Porque tem que ter uma saciação, né? Tem que ser saciedade, melhor. Saciedade. Tem que ter. A gente tem que lutar, mas tem que pensar assim, eu vou lutar, eu preciso disso para viver. Eu estou nessa. Eu preciso disso. Estou lutando lá por algumas coisas que eu preciso para viver. E eu fazendo, vou parar. Vou parar, vou descansar mais um pouco, vou fazer mais um pouco pelo reino, mas porque estou satisfeito. Já dá para viver. Já dá para a vida. E a gente precisa pensar nisso, não desenfreadamente. Não, eu vou correr atrás e vou me esquecer da vida. Aí chega naquele texto que Jesus diz, olha, louco, o que tens preparado para quem será? O que vai fazer a riqueza para a sua vida no dia que Cristo voltar, meu irmão? O que você vai ter? Tem um caixão bonito, quem sabe? Né? Mas vai ter que ter 4 pessoas para carregar o seu caixão. Não adianta. 4 pessoas para levar. Vai ter que ter um coveiro. Parece que coveiro são aquelas pessoas mais pobres da cidade, né? Mais pobres, parece. A gente vê, trabalha lá, uma certa dificuldade, a gente vê que não tem rendas na vida, né? Tem que ter um daquele lá para colocar a tampa em cima de você e de mim. Depende daquela pessoa lá. A riqueza não leva para lugar nenhum. A fascinação da riqueza. Mas essas coisas concorrem com a semente. Eu escolhi esse texto de Marcos, porque Marcos fala essa palavra. Concorrendo. Tem os concorrentes. E a gente tem que cuidar com os concorrentes. Concorrente é bom, meu irmão. Não é ruim, não. A concorrência é boa. Via que a concorrência é boa? Se você tiver uma oficina de carro, você ser o único mecânico da cidade, você está bem tranquilo, né? Todo mundo vai levar o carro na sua oficina. Você pode fazer o serviço de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazer errado. As pessoas vão sempre voltar na sua oficina. Mas se você tem concorrente, tem mais 5, 6 oficinas de carro por aí, você tem que caprichar. Caprichar no seu trabalho, agradar bem o cliente, porque senão o cliente não volta mais na sua oficina. Jamais ele vai voltar lá se ele não for bem agradado. Então o concorrente, de certa maneira, ele é bom. Ele nos incentiva a melhorar. Ele nos incentiva ao crescimento. Ele nos incentiva a observarmos os erros quanto o sufocar da semente. Então os concorrentes estão aí. E quando você vê que tem coisa ruim, você tem que pensar, poxa, tem coisa ruim, mas eu preciso ser melhor. Tem caminhos ruins, mas eu preciso andar pelo caminho reto. Tem caminhos de injustiça, mas eu preciso caminhar pelo caminho da justiça. Eu preciso zelar pela justiça de Cristo na minha vida. E é necessário cuidar com os concorrentes, aquilo que concorre com a semente, para sufocar a semente. Eu coloquei uma coisa aqui interessante, que tem na nossa cidade, que não tinha antigamente. E você pode até perguntar para mim, Valdir, mas isso é pecado? Não. Por exemplo, na nossa cidade, há uns anos atrás, não tinha academia. Se via academia em Camboriú, não tinha, né? Academia era a foice, o machado, a enxada, né? O balaio do aipim nas costas, a lenha, um monte de coisa que a gente fazia como academia, né? A marreta, ainda faço academia na marreta hoje em dia ainda. Não pago academia. Eu penso comigo assim, se eu há de pagar, eu vou ganhar com a academia. Eu faço força e ganho. Eles vão lá pagar para fazer força, né?
Então tem esse monte de academia. Cada esquina tem uma academia. Mas academia é pecado, Valdir? Não. Fazer academia não é pecado. Desde que a academia, o seu horário de academia não concorre com o horário da reunião de oração de terça-feira. Desde que o seu horário de academia não concorre com o horário de culto de quinta-feira. Desde quando a sua academia não concorre com o seu compromisso com Deus. Porque se ela concorrer e você deixar de fazer as coisas do reino para ir para a academia, ela vira pecado. Outra coisa, desde que a academia não vire um culto ao corpo. Tem pessoas que cultuam o corpo, vão para a academia para fazer um culto para o corpo. O corpo tem que estar perfeito. Você já não viu as mulheres, deixa eu falar um pouquinho de mal das mulheres aqui, não mal, né, mas é um negócio que eu noto nas mulheres. As mulheres, elas passam na frente de um vidro, olhando para elas, não passam? Você já notou isso? Eu observo que lá na minha casa tem alguns vidros, de vez em quando eu vejo uma passando e olha para o vidro para se olhar no espelho lá, né? Para se ver como é que está o corpo, né? Cuidado com o corpo. Então, o culto ao corpo, se a academia virar um culto para o corpo, e você esquecer dos princípios de Deus, da lei de Deus, que restaura a alma, que traz educação para a tua vida, e você sufocar essa lei com um culto ao corpo, em vez de cultuar a Deus, a academia virou pecado. Então, por isso que eu digo que tem que cuidar com os concorrentes. Cuidar com os concorrentes. Se concorrerem com a semente, com o sufocar da semente, nós temos que sair fora. Temos que ter outras opções na vida. Temos que buscar outros caminhos. Buscar o caminho da vida e não o caminho da morte. Caminho do conhecimento de Deus, do conhecimento da sua palavra, do entendimento de Cristo. E não o caminho da morte, que pode ser esses caminhos que levam para a morte. Eu pensei aqui em algumas atitudes dos irmãos do passado. No Velho Testamento. Para fugir do concorrente, nós precisamos ter atitude. Por exemplo, a atitude de Josué. Josué, no seu capítulo de número 24, ele diz para o povo assim, escolhei vocês a quem vocês vão servir. Se os deuses, além do Eufrate, se o Deus dos amorreus, onde vocês habitam, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem escolher outros? Escolhe outros. Eu, porém, disse Josué, e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Isso é atitude. Isso é fugir do concorrente. É sair fora. É dar um não para o concorrente. Nós temos aqui o Daniel. Daniel capítulo 1. Nabucodonosor queria homens sábios, inteligentes, e foram escolhidos Daniel, Sadraque e Abednego. E foi-lhe ordenado que desse as finas iguarias do rei e o vinho do rei para eles. Mas o que Daniel resolveu? A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele resolve. Ele diz não. Ele tem atitude. Ele tem atitude. Ele diz não. Eu não quero me contaminar com isso. E ele pediu verduras para comer. Olha, faz um teste comigo aí. Me traz verduras, me traz legumes. Eu vou comer. Cabo de 3 meses, se eu estiver fraco, daí você pode me eliminar desse grupo. Mas não. Deus foi com ele. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus foi com Samuel, com Daniel, melhor.
E Daniel ficou bonito, ficou forte, mesmo comendo os legumes. Porque Deus se agradou dele. Ele disse não para aquilo que não ia agradar a Deus. Outra coisa interessante que a gente vê é o José no Egito. Né? A gente às vezes fala que é o José do Egito. Né? Mas José não é do Egito. José lá no Egito. Né? José lá no Egito enfrentou caminhos pesados para defender o nome de Deus. E por final ele foi preso por causa de Deus, por causa da sua fidelidade a Deus. Mas o José, mesmo preso, ele provou a sua fidelidade para com Deus. Mesmo na prisão, ele provou que ser fiel a Deus era muito mais importante para a vida dele. E ele teve um crescimento lá no Egito por causa dessa prova que ele deu, da sua fidelidade para com Deus. Ele foi levado a governador do Egito porque foi fiel a Deus, mesmo ali no meio da prisão. Deus, meus irmãos, às vezes não livra a gente das coisas. Deus livra a gente nas coisas. Por exemplo, o Daniel, o Sadraque e Abednego foram livres na fornalha. Não foram os livres da fornalha. Eles foram jogados na fornalha, mas foram livres lá dentro da fornalha. Apareceu o quarto homem, que era a presença de Deus. O Daniel, ele não foi livre da cova, ele foi livre na cova. Ele foi jogado lá dentro na cova. E lá dentro ele foi livre. O José não foi livre da prisão, mas lá na prisão, Deus estava com ele. E ele foi livre de lá e se tornou governador do Egito. Então, Deus age aonde tem pessoas fiéis, pessoas sinceras, pessoas que não deixam os espinhos sufocarem a fé. Eu falei aqui da academia. Ao invés de nós trocarmos vou falar da reunião de oração aqui para vender meu peixe, né? Como líder do Ministério de Oração, uma coisa interessante na caminhada da igreja, né? Se nós trocarmos a reunião de oração pela academia, nós vamos deixar de exercitar os músculos da fé para exercitar o músculo do corpo. Você deixa e eu deixo de exercitar os músculos da fé, conhecimento, mais intimidade com Deus, e vai exercitar o músculo do corpo. Que daqui a pouco isso acaba, né? É bom, faz parte, é para a saúde, né? Aí você pode dizer para mim, mas Valdir, o corpo é o templo do Espírito Santo? Sim, templo do Espírito Santo, nós precisamos também cuidar dele, ter um cuidado especial desse corpo. Mas desde que não sufoque os nossos compromissos para com Deus. Não sejam trocados nossos compromissos para com Deus. Esses homens deram essa lição. Por exemplo, os 12 espias que foram espiar a terra prometida. Todos os demais, os 10, vieram com a versão totalmente baixa, né? Aquele povo lá vai esmagar a gente como formiga. Nós vamos ser espedaçados como pão. Mas o Josué e o Calebe viram as mesmas circunstâncias e falaram, não, nós cremos na lei do Senhor, na palavra de Deus. Deus tinha prometido aquela terra para aquele povo, o povo de Israel. E o Josué e o Calebe, não, Deus vai nos dar aquela terra assim como Ele prometeu para nós. Então, mas os demais, os 10, sufocaram a palavra. Sufocaram a palavra de Deus. A palavra de Deus não serviu para eles. O que Deus tinha falado, o que Deus tinha prometido, toda aquela caminhada tirando aquele povo lá do Egito e trazendo até perto da terra prometida, já espiando a terra prometida, pronto para entrar para a terra prometida. Tudo que Deus fez, abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, dar pão ali para comer o maná do céu, dar as codornizes, dar todo o sustento, coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, presença de Deus junto com eles. Não adiantou de nada. Sufocaram a palavra.
não creram nas promessas de Deus. Mas Josué e Caleb creram. Nós vamos conseguir. Deus vai nos dar aquela terra. Nós vamos ser vitoriosos. Nós que cremos. Por isso, eu citei as palavras de Jesus no começo. Mateus capítulo 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos ter essa perseverança, essa caminhada de fé e não deixar os espinhos sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós vemos a história da mulher samaritana, Jesus conversando com a mulher samaritana tem uma preocupação. Os nossos pais diziam que deve ser naquele monte que deve ser adorado, mas vocês dizem que é em Jerusalém que tem que se adorar a Deus. E qual foi a palavra de Jesus para ela? A palavra de Jesus para a mulher samaritana, ele disse, vem a hora e já chegou em que o Pai procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, as igrejas hoje em dia estão cheias de consumidores e não de adoradores. A inversão, concorrência. Muitas pessoas vêm para a igreja em busca de um milagre, em busca de uma cura financeira, física, espiritual, e não vêm para a igreja adorar a Deus, adorar o Senhor. E quanto que a Bíblia, a sua palavra, a semente, nos ensina que nós temos que adorar a Deus. Tá bom? Adora. Tá ruim? Adora. Tá doente? Adora. Tá com problemas na vida? Adora. Tá tudo bem? Adora também. Temos que adorar a Deus em todo o tempo. Desculpa aqui a família aí, mas a minha citação, a lembrança, ela vai ter muito que ainda falar nesse púlpito, a irmã Nega. A irmã Nega sabia que tinha um diagnóstico difícil, mas muitas vezes a irmã Nega subiu nesse púlpito para louvar a Deus. Muitas vezes, adorar a Deus. Estava ruim, não estava boa. A última vez que a irmã Nega veio na reunião de oração, ela estava tão ruinzinha que quando eu oferecia carona para ela, ela dizia, não, Dico, não. O jeitinho dela de falar comigo, não, Dico, eu quero caminhar porque eu estou com dor nas costas, e quem sabe vai aliviar minhas costas, eu vou caminhando. Eu deixava ela ir caminhandinho do jeito que ela gostava, né? Mas a última vez ela pediu, Dico, dá uma caroninha para mim. E quando chegou no posto de gasolina, eu levei ela e a irmã Marlene. Soltei a irmã Marlene e ela ia sair também. Eu disse, Nega, quer que eu leve tu lá? Digo, se tu quiser, tu me leva. Porque eu estou com dor nas minhas costas. Ela já estava fraca. Mas ela ainda veio na reunião de oração. Ela veio buscar a Deus. Ela veio adorar a Deus. Então, é dessas pessoas que Deus precisa, meu irmão. Não de igrejas lotadas de pessoas, de consumidores. Pessoas que só querem para si, querem engordar a vida, querem enriquecer com as coisas de Deus. Nós estamos aqui para ser adoradores. Por isso, a inversão de valores, a concorrência. Que culto você quer dar para Deus? Culto do corpo, você quer que seu corpo seja perfeito, bonito, ou você quer vir para Deus do jeito que você é, da maneira que você é, mas com sinceridade no seu coração, adorá-lo, servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Não deixa, meu irmão, os concorrentes tomar conta dos seus planos com Deus, do projeto que Deus tem para a sua vida.
Deus te escolheu, como eu citei o texto do Evangelho de João. Não foi nós que escolhemos, não foi nós que escolhemos Jesus, mas Jesus que nos escolheu e nos designou para que nós vamos e demos frutos. Jesus está esperando, Nara, os nossos frutos. Valdir, Daniel, qual fruto que eu tenho dado, qual fruto que a gente tem dado? E ele está olhando, poxa, mas tem muitos espinhos aí em redor dele ainda, ele precisa tirar, desabafar, desentulhar a vida, para que a vida espiritual dele seja boa, perfeita e agradável, como o pastor Cláudio pregou domingo passado à noite, para que a gente possa experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Não deixe os concorrentes tomar conta da sua vida, meu irmão. Os concorrentes são bons para você e eu ficarmos espertos. Ficarmos ligados. Opa, que não. Que você não vai tomar conta. Eu vou buscar a Deus. Meu caminho não é esse, a minha vida não é por esse lado. Não é assim que eu sirvo. Quando alguém quiser que você minta, para muitas pessoas a mentira é normal. E dizem que são crentes. Mentira é normal, mas lá na lista de Apocalipse diz que vão ficar fora todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quando a vida te levar a mentir, meu irmão, rejeita. Quando a vida te quiser levar para a prostituição, rejeita. Quando a vida te quiser levar para a fama, para o culto ao corpo, rejeita. Cristo tem que crescer. E eu lembro aqui as palavras de João Batista. Homem simples, homem que se vestia de uma maneira simples, mas ele sempre dizia no seu coração, convém que ele cresça e que eu diminua. Tem alguém aí mais poderoso, mais forte do que eu. Alguém que eu não consigo, não posso nem não mereço nem desatar as correias da sandália dele. Não sirvo nem para isso. Porque ele é grande, ele é poderoso, e ele convém crescer, e eu convém diminuir, disse João Batista. Por último, eu quero dizer para os irmãos que a gente sufoca a palavra de Deus com atitudes contrárias à sua palavra. Tá? Como é que a gente sufoca a semente? Quando eu tenho atitude contrária. Por exemplo, você está me ouvindo nessa noite aqui. Você vai sair daqui e vai decidir o que você vai fazer amanhã. Deus não vai levar você no cabresto, né? E eu quero citar nessa noite uma palavra que eu sempre cito, né? Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não sejamos assim, meu irmão. Tenhamos entendimento. Você tem entendimento, eu tenho entendimento. Eu sei o que eu estou pregando, você sabe o que está ouvindo, você sabe o seu compromisso. E você, saindo daqui hoje, você vai fazer o que você quiser com essa palavra que eu estou ministrando para o seu coração. Você tem essa livre, espontânea vontade de fazer. Né? Você pode fazer. Não tem problema, Deus não vai lá com um cabresto puxar você. Ei, vem para cá. Ei, vai para lá. Não, você vai. Amanhã você vai trabalhar, amanhã você vai no médico, amanhã você vai resolver os seus problemas. Mas que atitude você vai ter para não sufocar a palavra de Deus na sua vida? Quando aparecerem oportunidades para nós sufocar, que aparecem oportunidades. Qual atitude você vai ter? Atitude de Daniel, atitude de Josué, atitude de Caleb, atitude do José do Egito,
a atitude do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, de vários outros irmãos da Bíblia que tiveram atitudes firmes. A atitude de Estevão, que morreu apedrejado, mas não negou ao Senhor Jesus. Atitudes fortes, que levam a gente a pensar assim, poxa, esses homens sim, esses dá para olhar para eles e dizer, foram valentes. Quando você vê ainda no Velho Testamento a atitude de Gideão para livrar o seu povo, Israel, dos midianitas, ele teve uma atitude muito boa, simples, mas boa. Os midianitas soltavam os gados, seu rebanho, na colheita, na semeadura do povo de Israel. Quando o povo de Israel semeava o trigo, o arroz, quando estava tudo pertinho da colheita, os midianitas soltavam o seu gado. O gado invadia, comia tudo, o povo de Israel passava fome. Qual foi a atitude de Gideão? Gideão, antes que acontecesse, antes que os midianitas soltassem o rebanho, o Gideão foi lá, cortou os molhos, levou para o lagar e foi malhar o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Você sabe que lagar é lugar de malhar uva, de amassar a uva com os pés para virar o vinho. Mas não tem outra opção, é com essa mesmo. E o que aconteceu com Gideão? O próprio Deus aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Eu vou te usar. Vou te usar para você livrar Israel das mãos dos midianitas. Meu irmão, tenha atitude boa, atitude positiva, atitude que não sufoca a semente. Se a palavra de Deus diz que você deve ser santo, que eu devo ser santo, vamos cuidar da nossa santificação, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Temos que cuidar. Ela diz, eu posso entulhar, sufocar. Que o Valdir falou, que a palavra diz, que o pastor prega nos domingos à noite, né? Que sermão, eu nunca vi uma coisa tão ingrata, né? A gente prega, ensina e se esforça, quase se mata para preparar um sermão, né? E pensa a semana toda, e você prega, perguntar amanhã, depois, onde é que está o sermão, onde é que foi, ninguém mais lembra. Mas, se nós tivermos atitude, nós seremos vencedores. Pedi para os irmãos cantar o cântico do Barnabé, porque o Barnabé é nosso exemplo. Eu queria que vocês cantassem de novo com a gente. Esse cântico, né? Barnabé era homem zeloso, homem que não se prendeu ao que tinha. Quando a igreja precisou, quando tinha necessidade, ele vendeu o que tinha e repartiu. Ele não se prendeu com a sua riqueza. Quando Paulo converteu-se a Cristo, Paulo era trazia medo, assustador para as pessoas. Ninguém queria se aproximar de Paulo. Barnabé estava lá. Amigo, chamou Paulo para perto dele, aconselhou, trabalhou com ele e fez com que ele caminhasse firme na fé cristã. Deus possa nos ajudar, nos abençoar.